Bem, pessoal, vamos dar início a mais um conjunto de resoluções. Esse conjunto de resoluções agora é uma revisão geral para as áreas do conhecimento da física, né, que estavam preparadas, ou estão preparadas, melhor falando, para o segundo simulado. A parte de termodinâmica, a parte de oscilações, a parte de eletromagnetismo, certo? E mecânica aí na parte de empuxo, muito importante. Bem, nossa atividade, né, nossa sequência de aplicação didática é sempre a mesma. É ler o texto, identificar as passagens ou palavras gatilho que tem lá no texto, aquelas que te direcionam para o que tu tem que fazer. E se tem figura, se tem gráfico, temos que analisar a figura, temos que analisar o gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Uma das atrações mais frequentes de um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de onda. Olha que importante. O perfil de onda. Então, como nossas resoluções são também revisões, o que é um perfil de onda? Deixa eu passar aqui para frente. Isso é um perfil de onda. Uma perturbação, um gráfico que mostre num certo instante as perturbações que o meio está sofrendo, porque a onda está instaurada nele, de acordo com a posição em relação ao início de onde as perturbações estão acontecendo, de onde elas começam a acontecer. Então, se você tiver um gráfico como este, o que é que este gráfico está nos mostrando? Ele primeiro nos mostra as amplitudes. Isso aqui é a amplitude, certo? Ele também nos mostra isso aqui. O comprimento entre duas posições de amplitude negativa, que são chamados de valos. E isso aqui, a distância entre dois montes ou cristas. E em todos os dois casos, isso é o lambda. Então, lembrar que um perfil é também conhecido como instantâneo, e ele mostra quais são as perturbações que o meio está sofrendo, melhor falando, num certo instante. Então, voltando para a questão, baseado no que a gente viu, e dando uma olhada mais especificadamente aqui nessa figura, a gente de cara, o que é que a gente olha? Ó, deixa eu apagar aqui. O que é que a gente olha? Ó só. O que é que a gente consegue ver? A gente consegue detectar que o lambda, seria este comprimento, ele vale 4 metros. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Então, olha que interessante, né? Então, já detectamos isso. Ótimo. Ó, vou apagar aqui para a gente diminuir, para a gente pegar mais dados da questão. Então, lambda a gente já viu que é 4 metros. E aí ele continua a dizer no texto: um rapaz observa, de fora da piscina, o movimento de seu amigo, que se encontra em uma boia, sobre a água, e nota que durante a passagem da onda, a boia oscila de cima para baixo e que a cada 8 segundos o amigo está sempre na posição mais elevada, ou seja, demora 8 segundos para ele sair daqui de cima, vir aqui para baixo e voltar aqui para cima. Isso é um período de oscilação. Então, esse dado aqui de 8 segundos é o período de oscilação. Estou diante de uma onda que tem período de 8 segundos e que tem um lambda de 4 metros. Bem, com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas, é possível concluir que a onda se propaga com que velocidade. Então, qual é
a área da física que nós estamos estudando, oscilações. O que é que se quer? Eu quero a velocidade com que a onda se propaga. É isso que eu quero. E aí, existe equação direta? São as 3 perguntinhas que a gente tem que sempre se fazer. Então, como ele quer a velocidade da onda, vamos trabalhar. Existe uma equação direta para o cálculo de velocidade de onda? É a equação mais conhecida de todas as ondas, chamada de equação fundamental das ondas. A velocidade com que uma onda se propaga é o seu lambda vezes a sua frequência. E a frequência, ela é obrigatoriamente o inverso do período. A gente viu essa conceituação de movimentos periódicos, né? Então, joga os dados agora. Coletou os dados, joga os dados. Então, eu consigo ver que o lambda é 4 metros e que a frequência é 1 sobre 8 segundos. Então, pessoal, a velocidade obrigatoriamente vai dar 0,50 metros por segundo. Qual a alternativa que tem isso aí? Letra D de dado. Ok? Bem, pessoal, vamos começar aí mais uma questão. Vamos estar diante aí da questão 24 da prova de 2014 da SpaceX. Tudo bem? Lembrando do que a gente sempre faz. Lê o texto, interpreta fisicamente as passagens ou palavras gatilho. São essas passagens, essas palavras gatilho que vão nos levar para o direcionamento correto da questão. Coleta os dados e depois se faz as 3 perguntinhas que são infalíveis. Qual a área da física? Está direcionando o teu cérebro para acertar. Segunda, o que a questão está querendo? Terceira, tem equação direta? Se tem equação direta, bota a equação, substitui os dados, acabou. Chegou no resultado correto. Se não tem equação direta, é porque tem alguma condição a ser satisfeita aí no problema. Tá ok? Isso é super importante. Tudo bem? Então vamos lá. Questão 24. Acompanha comigo o texto. No interior de um recipiente vazio é colocado um cubo de material homogêneo cuja aresta é de 0,40 metros e massa de 40 kg. Ok. Um par de dados. A aresta do cubo é de 0,40 e a massa é de 40 kg. O cubo está preso em uma mola ideal de massa desprezível fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. Vamos parar aqui que já tem coisa pra gente analisar. Olha, pessoal, pode ter passado batido aí, mas não pode passar batido mais. De modo que o bloco fique suspenso. Ficar suspenso é condição de equilíbrio. É estar com força resultante igual a 0 sobre si. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, nessa situação, a situação é de equilíbrio. E vamos dar continuidade. A mola está presa ao cubo no centro de uma de suas faces. Então, está sendo puxada bem pelo meio, bem pela linha que contém o centro de massa. E o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Parou aqui que tem muita coisa para a gente analisar. Veja, pessoal. Estou diante de uma situação onde estão sendo colocadas forças que estão se equilibrando. Se eu não fizer uma representação, não vai adiantar de nada. Então eu preciso fazer uma representação do meu experimento. Mais ainda, um pouco mais. Note que a nossa questão tem uma situação antes e uma situação depois. Então você tem que fazer as 2 representações do fenômeno em cada etapa para comparar o que foi que aconteceu, para ter uma noção do que aconteceu, para visualizar o que foi mudado. Então vamos lá. Trabalhando com a representação do meu fenômeno antes. Antes, eu tenho um bloco e sobre ele atua peso e na mesma linha
atua força elástica. E este meu corpo tem força resultante sobre ele igual a zero. Consequentemente, por causa disso, o valor da força elástica é igual ao valor do peso. E daqui eu consigo tirar a conclusão de que o Kx da fel é igual ao mg do corpo. Tudo bem? Então, essa é a quantidade de informação que a gente já coletou só nessas primeiras lidas do texto. Vamos voltar para o texto. Em seguida, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio. Olha, voltou a ficar em equilíbrio. Só que agora ele está em equilíbrio com metade de volume submerso. Cara, ouvir o volume submerso é porque tem epuxo. Corpo imerso em fluido. Corpo parcialmente submerso. Não tem jeito. É porque teve epuxo. Então, depois, eu vou ter não só mais fel e peso. Depois, eu vou estar aqui com o meu bloquinho, o mesmo de antes, a mesma massa de 40 quilos. O peso continua o mesmo. E na mesma linha atuam uma nova fel. Por que uma nova fel? Porque antes só era necessário a fel para anular o peso. Agora eu continuo tendo força resultante igual a zero e não tem só a fel anulando o peso. Então essa fel nova não é igual à fel antiga. Além da fel sustentando o peso, tem o epuxo, que é a força originada pela quantidade de volume de água que foi deslocado na tentativa de água ou de fluido, na tentativa de reocupar o seu local de origem. Então veja, antes eu só tinha a fel e o peso. Agora eu tenho a fel, o epuxo e o peso. Então a gente tem que se ligar nesses detalhes do texto e montar as representações. Eu acho que aqui ficou claríssimo. Bem, sendo assim, sabendo que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, qual vai ser a deformação da mola nessa nova situação? Então, aqui, nessa situação depois, quanto vale o meu x'? Eu sei que aqui o x vale 5 centímetros. Então, primeiramente, vou te fazer conta, vamos interpretar. Será que esse x' é maior ou é menor do que esse x? Cara, tem que ser menor. Se tu não quiser pensar por esse caminho fisicamente falando, vem dar uma olhada nas alternativas. Só tem x menor do que 5. Mas por que o x é menor do que 5, pessoal? Porque, veja, antes, na situação antes, quem anulava o peso era a fel. Então, a fel é que suportava todo o peso. Na situação depois, uma parte é a fel, a nova força elástica, e outra parte é o empuxo. Então, se eu não tenho mais só a fel para manter o corpo em equilíbrio, eu também tenho o epuxo. Obrigatoriamente, essa fel nova é menor do que a fel antiga. Então, vai ter menos deformação depois do que deformação antes. Bem, e como eu achar esse x? Eu já sei que eu estou na área da mecânica, eu quero a deformação de uma mola, e a deformação da mola tem uma equação direta? Tem, ela faz parte da equação da força elástica. Então eu tenho que trabalhar com as forças, principalmente com a força elástica, para achar esse x'. Então vamos comigo. Veja, trabalhando com a situação depois, tendo também sobre o corpo força resultante zero, eu posso dizer que a nova fel mais o epuxo vai dar o peso. E o x que eu estou procurando, ele está aqui dentro. Que isso é o K vezes o x'. Bem, e aí como achar esse x'? Substituindo os dados que estão faltando. Porque a física agora já acabou. O resto é a matemática. Então, qual é o peso? O peso do corpo é a massa vezes a gravidade. Então, é 40 de massa, 10 de gravidade. Isso vai dar 400 newtons. Trabalho em notação científica. É uma dica. 4 de 10 ao quadrado em newtons.
Como é que eu calculo o empuxo de corpo que foi ou totalmente ou parcialmente submerso? Não importa. O μ do líquido, ou do fluido no caso, o volume de líquido deslocado multiplicado pela gravidade. O μ do líquido eu tenho, é 10 a terceira. Qual é o volume de líquido deslocado? O volume de líquido deslocado é o volume de corpo que foi submerso. 50% do volume total. Então, eu tenho um volume total. Como o cubo tem aresta de 0,40 metros, como o cubo tem aresta de 0,40 metros, o volume é o cubo disso. Só que o volume de líquido deslocado é igual ao volume de corpo submerso e o corpo não submergiu por inteiro. Então, eu tenho 0,064 de volume dividido por 2. Porque não houve o volume todinho submerso. E a gravidade que vale 10. Então, colocando esses dados na equação de manutenção do equilíbrio, que é essa aqui, eu digo que o cada mola vezes x' é igual a 10 a quarta de 0,064 sobre... igual não, perdoe. Estou errado aqui. Mais... E tudo isso vai dar igual a 4 de 10 ao quadrado. Eu deixei esse valor assim para vocês verem que fica mais fácil se eu colocar em notação científica. Tá chato trabalhar com isso. Tudo bem? Então vamos à próxima página. Então, eu fiquei aí que K vezes x' que eu estou procurando, somado a 10 a quarta, multiplicada por 6,4 de 10. Olha, eu tinha 0,064. Para dar 6,4, eu andei com a vírgula para trás do número duas vezes. Então, 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 2. E isso tem que dar 4 de 10 ao quadrado. Então, para eu fazer minha conta legalzinha, eu preciso achar quem é esse K. Qual é o K da mola? Olha, eu vou achar o K da mola pela situação antes. O K da mola fica, em termos de grandezas, a massa do bloquinho, a gravidade, dividida pela deformação na situação inicial. Então, para achar esse K aqui, eu digo que o K vai ser a massa 40, a gravidade 10, e houve 5 centímetros de deformação na situação antes, até que a mola conseguisse gerar uma força que equilibrasse o peso. Então, isso dá 5 de 10 a menos 2. Então, olhando direitinho aí, eu vou ter 4 quintos, tudo bem? 10 vezes 10 a 10 a segunda, com 10 a menos 2, sobe 10 a quarta. Então, esse é o meu K. 4 quintos de 10 a quarta. Então, eu fico assim, ó, 4 quintos de 10 a quarta, multiplicado por x', igual não, somado a 3,2 de 10 a segunda, né? Esse 10 a menos 2 com esse 10 a quarta vai dar 10 a segunda. E isso vai dar igual a 4 de 10 a segunda. Posso simplificar tudo por 10 a segunda já, ó. E aqui vai ficar 1, aqui fica 1 e aqui fica 10 a segunda. E eu tenho então que 4 quintos de 10 a segunda vezes x' mais 3,2 dá igual a 4. Aí agora beleza. Eu posso então dizer para vocês que 0,8 de 10 a segunda vezes x' igual a 0,8. Porque eu peguei esse 3,2 e fui lá para o outro lado da igualdade. Sei que os matemáticos não gostam disso, mas é uma forma rápida de fazer esse cálculo. Na verdade, se eu queria sumir com esse 3,2 daqui, eu tinha que subtrair 3,2 de um lado e subtrair 3,2 do outro. Que é o que dá aqui, ó. 3,2 menos 3,2 dá 0, morreu. E 4 menos 3,2 dá 0,8. Mas eu digo assim, para ficar mais rápido, passa esse 3,2 para o outro lado da igualdade. E quando você pega
um valor e passa para o outro lado da igualdade, você inverte a operação. Como ele estava somando, ele passa subtraindo. Bem, pessoal, acabou o meu problema, né? Voltando aqui um pouco. Certo? Diminuindo aqui. Olha quanto é que vai dar o meu x'. Meu x' vai ficar, esse 0,8 é 8 de 10 a menos 1, dividido por esse 0,8 de 10 a segunda, que dá 8 de 10 a primeira. Beleza? Então, isso aqui vai dar 1 de 10 a menos 2. Em metros. Gente, o que é 1 de 10 a menos 2 em metro? 1 de 10 a menos 2 metros em centímetro? Isso é 1 centímetro. Como esperado. Na primeira situação, na situação antes, deformou-se 5 centímetros. Mas só tinha fel para fazer a anulação do peso. Aqui tem a fel e tem o empuxo. Consequentemente, a mola ia se distender menos. Então, resposta aí baseada no gabarito, letra E. Ok?